Boa noite a todos. Saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos agora compartilhando o nosso culto evangelístico. Nós somos da igreja Araçatuba, Rosana de Araçatuba. Hoje é o dia 1º de fevereiro de 2026, né? Glória a Deus por isso, porque já vencemos o primeiro mês. Glória a Deus. E hoje, especialmente, eu quero falar sobre uma coisa que talvez você já conheça, talvez você já passou por isso, mas que se você já passou, então você é a pessoa que pode estar testemunhando para nós o tipo de experiência que você teve. Mas eu queria dizer assim, você já assistiu, né, assim, alguma vez, alguma cirurgia de um coração? Não preciso falar pessoalmente, mas vendo assim uma cirurgia do coração. Se fazer o transplante fosse uma coisa assim natural, você gostaria de trocar o seu coração? Não. Acredito que se ele estiver funcionando normalmente, estiver bem, né, assim, sintonizado com o nosso corpo, com o nosso físico, não vai querer trocar, não é verdade? Não é? Talvez aquele que já tivesse assim, com ele bem rodado, já tivesse já com alguns quilômetros aí, tipo aqueles 70 e poucos anos, não, vamos aumentar um pouquinho, mas normalmente nessa faixa de 75 anos já começa essa preocupação, aí tem pessoas que tem que colocar, né, marca-passo, quando é 80, alguns chegam até 90, 100 anos e não precisaria estar fazendo essa troca, mas acredito que nenhum de vocês ainda precisa trocar esse coração, né? Assim, precisa fazer esse transplante. Agora, ele está saudável, seu coração? Está bem saudável? Se eu der uma notícia agora para vocês, assim, bombástica, assim, como que você vai se sentir? Manda bala aí que eu quero escutar essa notícia. Eu vou falar hoje sobre uma cirurgia física. Será que você vai precisar fazer isso hoje, no dia de hoje? Que seria uma cirurgia que transformava assim a vida espiritual do homem, da vida do homem. Você está precisando de alguma cirurgia assim na sua condição física para que você realmente possa sentir assim mais crente? Abre o seu livro aí, a sua Bíblia, no livro de Colossenses. Colossenses está no Novo Testamento, eu gosto sempre assim de falar que a gente tem aquela coisa que você fala. Qual é o segmento da vida? Você começa lá no livro de Atos, né? Depois ali vai para o livro de Romanos, aí 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vai passando, aí chega em Gálatas, Efésios, aí depois você pula para Filipenses, de Filipenses você pula para onde? Aí, né? Chegou? Colossenses 2. Hoje eu quero falar sobre a circuncisão do coração. Tá certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a circuncisão do coração. Colossenses 2, capítulo 2, do versículo 6 a 15. Colossenses 2, a partir do versículo 6 até o 15. Eu vou ler na minha versão, que é quase parecida com a sua. Diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele,
nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo o principado e potestades. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até aqui a gente já pode voltar para casa e sentir já assim alento cheio da palavra de Deus. Podemos ou não? Dizer que agora nós já fomos operados, não é? Nós já fomos circuncidados. Você sabia que no versículo 11, olha só no versículo 11 especificamente, né? O que ele fala? Vamos ler, vamos pedir para a Harumi ler na versão dela no versículo 11. Colossenses 2:11. 2:11. Também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Não é? Essa circuncisão, ela foi instituída lá no Antigo Testamento. Nós começamos a fazer um estudo bíblico aí, falamos sobre essa circuncisão, para poder realmente como que se começou essa caminhada do povo de Deus, né? Então é muito bom para que a gente possa assim nos sentirmos assim conhecedor, e que ainda bem que nós não éramos dessa época, né? Nós homens que eu falo, né? Assim, nesse sentido, né? Ele simbolizava o quê? A necessidade do homem se purificar. Olha só, ele tinha que se purificar o quê? O coração, né? A gente fala, mas como purificar o coração? Isso aqui era um símbolo de que realmente é exterior, para mostrar para as pessoas a diferença entre o povo de Deus, né, assim, os escolhidos de Deus, e em relação às pessoas que estávamos aí naturalmente como criação de Deus. Aí nesse propósito é que foi colocado. Então precisaria ter a purificação do pecado. Essa circuncisão, ela foi nesse propósito de poder anular, né? Mas ela tinha que ser também pela fé em Deus. Não é porque assim nessa condição que naquela época, né, assim, Jesus não estava aí no sentido físico, mas também essa coisa também tinha que ser pela fé que você faria isso. Se eu falar para você hoje que você precisa passar por essa, né, deixa eu marcar na sua Bíblia aí para a gente não fugir, e vamos lá em Gênesis 17, capítulo 17, para que a gente possa conhecer essa circuncisão e o propósito dessa circuncisão que Deus estabeleceu para o seu povo. Gênesis 17. Opa, glória a Deus. Um pouquinho mais de chuva. 17, de 9 a 11.
Diz assim, 17, 19. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, que quebrou a minha aliança. Aqui 15 fala: disse também Deus a Abraão: a Sara tua mulher já não te chamará Sarai, porém Sara. Olha como que é muito gostoso a gente ver assim, Deus mudando o nome das pessoas quando Ele escolhia. Cada pessoa que Ele escolhia como assim, uma pessoa que ia usar Ele aqui, nesse mundo, Deus mudava o nome. Deus já mudou o seu nome, não? Você já teve seu nome transformado? Eu me lembro lá atrás que quando, isso é só um adendo, só um comentário, que quando eu me converti, a Gilza, ela era muito assim, aquela crente mesmo que buscou, como eu já falei da outra vez, orou tudo por mim, e daí, só que ela fala assim que quando o marido dela se convertesse, ela iria ligar na rádio para dar um testemunho da minha conversão. E ela ligou e gravou isso, está tudo gravado. Essa gravação deu acho que uns 15 minutos, deu ibope, então ele deixou lá no ar assim, e daí ela foi testemunhar. Como era o nome do pastor? Nem me lembro mais. Estou ligando aqui para pagar um voto, porque eu fiz uma promessa que assim, então eu quero estar falando da salvação do meu marido. Você sabe, ele é japonês, eu sou brasileira, ele é japonês, então sabe como o japonês é difícil. E daí ela começou a falar. Daí ela contou, das minhas coisas, tudo da minha vida, não vou contar aqui de novo, mas aí era coisa assim, 2 minutos, era um negócio, mas o negócio estendeu tanto, e ele falava para ela: viu, Gil, como é o nome do seu marido? Ela falava assim: é Oscar. Fala para o seu Horácio, ele vinha aqui na rádio dar o testemunho. Otávio. Estou eu mudando de novo, chama o seu Otávio, vinha aqui dar o testemunho. Aí ela fala assim: como era pastor? O nome dele não é Otávio, o nome dele é Oscar. Então, fala para o Otávio, que ele vinha aqui pessoalmente, que eu quero que ele conte aqui na rádio para o pessoal escutar. Aí não tinha jeito, ficou Otávio, e daí ela me contou que esse pastor era cego. Eu falei: é duro, hein? Além de cego, ele tinha um outro problema, mas ele era uma bênção assim. Então eu me senti assim, ele mudando meu nome, e eu conto dessa história para ver que, sabe, a partir do momento eu fui, não que eu adotei, mas sempre eu falo testemunho, dessa colocação que Deus fez como mudança a partir daquele momento que eu comecei assim a caminhar com Deus. Então eu não sei se você já teve, mas eu já tive essa experiência, tá bom? A circuncisão era um sinal da aliança de Deus, assim, que ele fizera com Abrão. Vocês sabem que Abraão antes chamava Abrão. Então, a partir do momento que ele fez essa aliança, ele mudou o nome de Abrão para Abraão, correto? Então, isso identificava agora uma nova linhagem do povo de Deus. Esse povo aí era um povo escolhido, um povo escolhido de Deus há muito tempo, E essa circuncisão era feita por mãos humanas.
Olha só. Essa mão humana continua fazendo ainda hoje, né? Porque vocês sabem que uma criança quando nasce e ela tem problema de fimose, né? Assim, todo mundo sabe o que é fimose, tá certo? Então, quando ela tem que passar pela cirurgia humana, né? Mas antes, naquela época, pegou todos os homens, tudo e teve que fazer isso como um símbolo da marca. E aí, a partir do momento, seria com relação assim, todas as crianças nascidas, né? Então simbolizava essa aliança que Deus fez com o seu povo. As pessoas que não eram circuncidadas, o que elas eram? Eliminados, porque nós lemos aqui em Gênesis, que falou aqui no versículo, né, que no versículo 14 falou que quem não fosse circuncidado, tá certo? Ela é eliminado praticamente de vida. Correto? Então agora vamos pensar um pouco na palavra que eu quero trazer para você hoje. Como estamos sem preocupação de gravação de tempo, então podemos falar um pouquinho mais. Está chovendo, Deus, então quando estiver chovendo a gente pode falar aqui, né, Senhor? Então vamos falar um pouquinho. Eu quero falar sobre a circuncisão do coração. Essa circuncisão do coração é o fruto da salvação em Cristo Jesus. Como isso é no dia de hoje? Quando, no entanto, com a vinda e a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o significado da circuncisão mudou para os cristãos. Já não mais haveria necessidade de fazer, tá certo? Essa cirurgia nos homens e nos animais, aquelas coisas todas. Ela deixou de ser necessária para mostrar o que? Obediência a Deus. Olha a diferença. Começa a mudar aí. Olha como que o homem é cabeçudo. Deus foi dando tantos privilégios, mas a gente não quer. A gente quer, assim, como fala, ganhar a salvação através dos nossos esforços, através daquilo que a gente faz. Por isso que a gente vê que desde a criação do mundo, desde a criação do homem, o homem sempre escolheu não estar na sua presença, não usufruir daquilo que Deus fez e qual o propósito que Ele criou, no caso o homem, né? Porque Deus criou o homem para viver na sua presença, mas o homem fala, não, eu quero trabalhar, eu quero comer do meu próprio suor, essas coisas todas, não é verdade ou não? É isso? Então, quando a gente começa a olhar para nós e olhar para a Bíblia, então para poder entender tudo aquilo que nós passamos nos dias de hoje, é simples, né? Nós temos que culpar nós mesmos, olhar para nós mesmos, porque nós não faríamos diferente se estivesse no lugar daquelas pessoas que viveram antes de nós. Podemos achar que tem um culpado, mas o culpado é o próprio ser humano. A circuncisão é do coração. Vamos olhar, é uma marca que todo cristão deve ter. Todo crente, ela deve ter. O que é essa circuncisão? É uma vida nova, é uma nova vida transformada. Ela é transformada, parecida com quem? Essa nova vida? Comigo? O Kenji? É parecida com Jesus. A palavra fala que é necessário que Ele cresça em mim e eu diminua, mas não é de tamanho, é na nossa humildade, sabe? De toda aquela, eu sou bom. Alguém joga beisebol aqui ou não? Quem é o capitão do time? Ou gateball? Você lembra quando você era mocinho, lembra? Que você queria ser
o número 1 da escola ou do esporte, em tudo você queria ser o número 1, não era assim não? Nós éramos assim ou não? Não, não? Que bom. Jesus, Ele nos ensina, porque Ele é o nosso maior mestre, para nos dar ensinamento, e todos nós devemos cada vez mais ficar parecido com Ele. Essa é a circuncisão do nosso coração. Para isso, Ele nos deixa aqui um ensinamento. Esse ensinamento é de ter um coração que seja, a primeira coisa, obediente, que ama. Eu vou falando aqui, você vai falar assim, amém, amém, tá bom ou não? Aquele que você não falar amém é porque é aquela que você não precisa trabalhar. Que seja obediente, que ama incondicionalmente, que perdoa. Amém? Todo mundo amém? E que serve. Se fizermos isso aqui, tenha certeza que nós já vamos estar pegando o trenzinho que a Gil falou, não é? Estava comentando na direção aqui, de poder a gente embarcar para o céu, na chamada, lá estarei. Aí estaria nessa condição. Assim como filhos, né, ficam parecidos com seus pais. Talvez você não gosta da sua aparência hoje, gosta não? Mas eu falo sempre assim, quando a gente está jovem, ou para os nossos filhos, ou para um sobrinho, para alguém que seja, sabe, está naquela coisa de, sabe, se cuidar, sabe, naquele momento tudo, daí aquilo passa, né? A gente tem tudo bonitinho, esticadinho, tudo até um certo tempo. Então eu falei, olha, não fica preocupado você agora não, você olha para o teu pai ou para a sua mãe, que você vai saber como é que você vai ficar no futuro. Mas não é nesse sentido. Fisicamente, hoje tem muitos transplantes, muitas correções, certo ou não? Mas espiritualmente é o que nós devemos realmente ficar cada vez mais parecido com Jesus na nossa vida. A circuncisão consiste para nós assim, que devemos buscar a santidade. Essa santidade ela acontece diariamente na nossa caminhada. E ela vem através de ser santo, assim como o Deus Pai é santo. A ter a purificação dos nossos pecados. Vocês estão sentindo aquele encontro de poder participar de uma ceia do Senhor? O tempo de você fazer um tempo de renovo. Existe lá em 2 Coríntios 11, 23, não é? E fala sobre essa questão da aliança que Deus fez, que nós pudéssemos fazer isso em memória dele, para que a gente pudesse sempre lembrar do sacrifício que Ele fez por nós ali na cruz. E é o tempo que a gente pode estar se purificando, possa estar buscando confessar aquilo que realmente temos cometido, temos praticado, que não tem sido agradável a Deus. É ter uma vida de arrependimento e de confissão. Quando foi a última vez que você se confessou na presença de Deus? Quando foi? Quando foi a última vez que você falou com Ele? Quando foi a última vez que você sentou e ceiou com Jesus? Por isso que é muito importante isso, que a gente possa ter esse tempo e que Deus possa preparar para nós esse momento, para que a gente possa estar se reconciliando, poder estar, né, se renovando na sua presença, assim, com relação ao nosso coração. Esse coração circuncidado, né, através de Jesus, por você, por mim e por nós. Ele morreu e sacrificou, para que a gente pudesse agora, em memória, pudéssemos ter lembrança daquilo que é ter um coração
circunciso. Ela significa ter humildade. Coração circunciso significa humildade para o perdão dos pecados. A fé para a salvação, segunda condição. E a esperança que nos alegra que nós somos filhos de Deus e que Ele nos amou. Você tem certeza que Deus nos amou? Amém? Agora você tem certeza que você ama a Deus? Amém? Misericórdia. Engasgou? Tinha uma azeitona, o caroço, né? Mas vamos começar a pedir azeitona sem caroço, tá bom? Para que a gente não se engasgue nessa condição. O seu coração é só para agradar a Deus. É para isso. Se ele for circuncidado com humildade, é reconhecer que a gente é pobre de espírito, sabe? Que a gente precisa chorar com quem chora, ou alguém precisa chorar com a gente quando a gente chora, não é? Quando a gente for perseguido por alguém, a gente, em vez de persegui-lo, é amar ele. Esse é um coração circuncidado, tendo a fé que o fundamento das boas obras na nossa vida, ela tem que ser fruto do Espírito Santo. Às vezes a gente quer escolher as pessoas para agradar, achando que isso vai agradar a Deus. É uma boa ação, mas Deus coloca no nosso caminho pessoas do qual Ele quer realmente conhecer o nosso coração. Então vê muito bem as pessoas que têm batido na sua porta, as pessoas que têm cruzado com você, para que a gente possa perguntar: Jesus, é esse aquele que estava doente? É esse aquele que estava preso? É esse que estava passando fome? É esse, entendeu? É assim que a gente começa a colocar essa questão de ter esse coração circunciso e possa praticar essas boas, que é a boa obra mais guiada pelo Espírito Santo na nossa vida. Ela deve ser consequência da misericórdia de Deus por nós. Você nunca passou fome? Você nunca ficou desempregado? Você nunca ficou doente? Eu já passei por tudo quase isso aí, até por ter quase já morrido. Nosso coração deve ser conduzido pelo Espírito, que se alegra realmente nessa esperança da glória de Deus na nossa vida, e cumprir os mandamentos de Deus. Quem te perguntou, que mandamentos que nós devemos, como que é cumprir esses mandamentos? Esse é um meio que nós precisamos conhecer, que é um meio para a circuncisão do coração. Quais são os meios para que a gente possa ter essa circuncisão no nosso coração? Abre aí Mateus 5:3. Mateus 5:3. Todo mundo conhece o Sermão da Montanha, não conhece? Seu irmão da montanha, olha só. Sermão, né? Sermão da Montanha. O que diz o versículo 5:3? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que não são orgulhosos, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Ser manso de coração, a palavra nos chama para ser. Então, aí são evocadas essas condições. Pobre de espírito. Quem se gaba aqui, que realmente é cheio do Espírito? Hoje eu estou
cheio do Espírito Santo. Vou até falar em línguas aqui. Ohayou gozaimasu, konbanwa. Alguém aqui desse cara? Sabe, todos vocês entenderam. Até o Vitor entendeu, né, Vitor? O que eu falei? Então, essa língua aqui tem que ser do Espírito, que todo mundo entende. Porque tem muitas pessoas que se gabam porque ora em línguas, mas não põe um tradutor para falar o que realmente edifica. Não é? Então, ele se gaba, cheio do Espírito. E não é isso para qual Deus deu o dom, não é, de falar em língua. É para edificar ou a igreja toda, ou edificar ela com Deus. As pessoas que falam em língua. Só teremos a circuncisão do coração tendo humildade aqui. Reconhecendo que somos imperfeitos, que somos manquitola, né? Pecador. Isso é o que nós mais somos, mentirosos, né? Somos incapazes de transformar a nossa própria vida. Você é capaz de transformar a sua própria vida? É difícil, né? Falei, hoje eu prometo que eu não vou mais comer, perdão, que eu não vou mais